Queridos irmãos e irmãs, o título da mensagem de hoje é Um Dia Memorável no Templo. E quero fazer-vos duas perguntas. Será que para si hoje vai ser um dia memorável? Será que hoje, de algum modo, alguma coisa especial vai acontecer neste lugar? Quando nós vimos à casa dos senhores, vimos na expectativa de que alguma coisa de extraordinário aconteça? Vimos apenas porque é domingo e estamos habituados ao domingo a ir ao templo, a ir à casa dos senhores? Vimos porque realmente temos um peso no coração com alguma doença, com alguma preocupação por falta de emprego, por algum conflito, alguma situação que nos afeta e nos deixa muito aperreados, e por isso mesmo precisamos de ir ao Senhor e deixar sobre Ele toda essa carga? Por que razão nós vimos cada domingo à casa do Senhor? Por que razão nós vimos ao templo? Certamente que vimos porque queremos encontrar-nos com os senhores. Este é um lugar especial para isso. É um lugar especial em que sempre alguma coisa muito especial pode acontecer. E às vezes ninguém dá conta, mas de algum modo Deus fala com cada um de nós. De algum modo Deus às vezes retira e alivia aquele peso, aquela carga com que nós chegamos aqui. De algum modo Deus nos dá orientação, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá discernimento para nós tomarmos alguma decisão, alguma posição. Eu não sei o que vai acontecer hoje aqui neste lugar, mas desejo muito que a manifestação do Espírito do Senhor seja bem sentida. Que realmente o Espírito do Senhor toque cada um de nós neste lugar. Assim como aconteceu no ano 760 ou 42 com Isaías, quando ele foi ao templo, onde já tinha ido tantas vezes, mas naquele dia alguma coisa extraordinária aconteceu. E Isaías registou isso naquilo que para nós hoje é o 6º capítulo do seu livro profético. E eu convido os irmãos a abrirem então Isaías capítulo 6. Aquilo que Isaías escreveu neste ponto do seu longo livro profético poderia estar mais no início, mas pela orientação de Deus, ele escolheu este lugar aqui. Aquilo que nós temos hoje como sendo o capítulo 6 do livro de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois, ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de facto e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e entenda com o coração e se converta e seja sarado.
Então disse eu: até quando, senhores? E respondeu: até que sejam assoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor tenha removido para longe dela os homens, e sejam muitos os lugares abandonados no meio da terra. Mas, se ainda ficares nela a 10ª parte, tornará a ser consumida como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. A santa semente é o seu toco. Queridos irmãos, há vários aspectos a considerarmos aqui neste texto. E eu gostaria de sublinhar 5 que eu considero de grande relevância. O primeiro deles está logo no versículo 1, quando diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Em que ano foi este? Segundo a história, no ano 742, por aí assim, antes de Cristo. Mas o ano em que morreu o rei Uzias. Isaías foi profeta durante vários reinados. Se nós olharmos para o início, logo o primeiro capítulo, versículo 1 deste mesmo livro, ele diz: a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Mas de facto neste capítulo 6 aquilo que Isaías está a descrever é que aconteceu uma coisa extraordinária. Ele que tinha ido ao templo tantas vezes, que sempre que tinha possibilidade, ele entrava naquele lugar santo e ali fazia o seu louvor, fazia a sua oração, ele ali procurava ter essa comunhão com o Senhor. Mas naquele dia aconteceu uma coisa especial. E Isaías quer marcar esse tempo como sendo, não um dia, curiosamente, mas o ano em que morreu o rei Uzias. Se os irmãos quiserem, depois em casa, olhar bem para aquilo que foram aqueles momentos áureos do reinado de Uzias, podem ver no segundo livro de Crônicas, no capítulo 26. Mas o ano em que morreu o rei Uzias. Diz-nos lá em Crônicas que Uzias reinou 52 anos. E começou o seu reinado quando tinha apenas 16 anos. Mas aquilo que é sublinhado logo de seguida é que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Isto é, durante 52 anos, Uzias reinou, fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor e levou as condições financeiras, de segurança daquele povo ao longo destas 5 décadas. Foi um tempo de prosperidade, um tempo em que as pessoas semeavam e colhiam, um tempo em que as pessoas eram industriais, que imaginavam coisas, construíam, inventavam coisas que naturalmente lhes facilitava a vida e aumentava e melhorava a produção. Mas também por causa daqueles povos ao redor, era necessário garantir a segurança das pessoas. E no tempo do rei Uzias, durante o seu reinado, ele aumentou o exército e tinha centenas de milhares de homens bem preparados para a guerra, bem equipados, preparados para enfrentar e manter os seus vizinhos quando lhes faziam guerra, mantê-los à distância. No entanto, durante estas 5 décadas, por causa da prosperidade, por causa da ideia de uma segurança como o povo gostava de ter, o povo também se foi distanciando do Senhor. E uma das outras componentes características do reinado de 5 décadas de Uzias foi que o povo se foi distanciando do Senhor, em termos morais, em termos espirituais. Até o próprio Uzias, que durante tanto tempo fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, cometeu um grave erro. Uzias, que era rei, e que como rei ele tinha toda a autoridade e exerceu-a de uma forma esplêndida em favor dos benefícios e da prosperidade do povo, cometeu um erro tremendo. Uzias decidiu entrar no templo.
E ao entrar no templo, Uzias queimou incenso. Aparentemente, até estava a ser religioso. Aparentemente, até estava a querer ter ali um momento todo especial com Deus, queimando incenso, como era normal acontecer no templo. Só que, queimar incenso era prerrogativa dos sacerdotes. O rei, ou qualquer outro, por mais elevada que fosse a sua posição na hierarquia do Estado, não tinha autoridade para ir ao templo e realizar cerimónias sacerdotais. Aquilo que correspondia ao sacerdócio. Meus irmãos, quando nós lemos lá o texto, e por isso mesmo é que Isaías refere no ano em que morreu o rei Uzias, tendo ele tido 50 anos, 52 para ser mais exato, de grande felicidade, em que a Escritura diz que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Neste ponto, Uzias falhou tremendamente. E quando Uzias está no templo, naquele lugar sagrado que competia apenas aos sacerdotes, a queimar incenso, aquilo que era apenas da responsabilidade e da prerrogativa sacerdotal, Uzias foi confrontado pelo sacerdote e diz: o que é que estás a fazer? A ti não te é permitido queimar incenso. E Uzias, que foi advertido, decidiu continuar a fazer, porque ele, como rei, achava que tinha essa autoridade. E aquilo que aconteceu, meus irmãos, é que então Uzias vai ouvir que vai ser castigado por Deus. E o castigo veio, e veio de uma forma que toda a gente iria ver. É que Deus castigou Uzias, começando a colocar um ponto de lepra na sua testa. E esse ponto de lepra na sua testa foi se alastrando e atingiu toda a fronte de Uzias. E porque estava leproso, porque realmente estava acometido de uma doença que não permitia o contacto com outros, Uzias foi-se retirando, deixou o seu reinado, deixou o governo da nação e distanciou-se exatamente para ficar isolado com aquela enfermidade que era, de facto, uma enfermidade que marginalizava as pessoas. E ao fim de pouco tempo, Uzias morreu com aquela enfermidade de lepra. E é exatamente aquilo que neste momento e neste capítulo 6, Isaías destaca no ano em que morreu o rei Uzias. E se isto não fosse já significativo, aconteceu alguma coisa de mais extraordinário ainda. Agora para quem? Para o próprio profeta de Deus. É que ele mesmo diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Meus irmãos, lendo isto e procurando de algum modo transportar-nos para aquele tempo e para aquelas circunstâncias em que Isaías está no templo e viu o Senhor, Isaías tremeu. Isaías sentiu-se apavorado, porque tinha ido ao templo tantas vezes e nunca tinha visto o Senhor. Naquele dia ele viu o Senhor. E viu o Senhor como? Assentado sobre um alto e sublime trono. E as orlas do seu manto enchiam o templo. Algo sobrenatural. Algo único. Algo que, de facto, nunca tinha acontecido. E, meus irmãos, antes de continuarmos, fiquemos aqui. Muitos de nós temos vindo aqui tantas vezes a este templo. Alguns, e saúde de novo, hoje é a primeira vez que aqui estão. E neste momento, nós podemos ouvir até uma mosca, se ela andasse por aí a voar. Mas, imaginem que aquilo que aconteceu com Isaías lá no templo, naquela altura, iria acontecer agora. Em que nós estamos aqui e às tantas nós vemos o Senhor. E vemos o Senhor nesta forma tão majestosa.
em que ele está onde? Sentado num alto e sublime trono. E eu creio, meus irmãos, que aquilo que Isaías nos quis levar a imaginar, essa cena foi exatamente que Deus estava no trono, mas como que os céus desceram até à terra. E essa é, na verdade, a grandeza de Deus. Deus está nos céus, mas Ele pode chegar até nós, em qualquer tempo, em qualquer altura. E Isaías tem esta percepção de que, de facto, Deus que estava sentado no trono, Ele chega até aquele lugar, até aquele templo. Isto mais não é, meus irmãos, do que aquilo que nós chamamos hoje da omnipresença de Deus. Deus está em todo lugar, amém? Ele está no céu, mas também está aqui conosco. E a sua presença faz-se sentir, às vezes, de uma forma tão impressionante. Mas muito mais do que impressionante, foi impactante a Isaías. Se nós estivéssemos lá. Meus irmãos, se nós não vivêssemos no século XXI e tivéssemos vivido no século VIII antes de Cristo e estivéssemos ali naquele lugar, como é que nós nos iríamos sentir? Certamente deslumbrados por vermos essa glória de Deus, mas ao mesmo tempo tão pequeninos e tão amedrontados com essa presença de Deus. Então aquilo que eu gostaria neste momento é que, à medida que nós vamos seguindo neste texto e acompanhando passo a passo, momento a momento, aquela vida de Isaías no templo, possamos do mesmo modo sentir. Nós não estávamos lá, estamos aqui, mas o Senhor também se pode fazer sentir nestes lugares. Amém? Agora notem, meus irmãos. Porque é que Isaías diz, eu vi o Senhor. E a questão é, quem é este Senhor? O Pai? O Filho? O Espírito Santo? Alguns, por causa daquilo que os anjos, os serafins, dizem mais adiante, Santo, 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 chegam a advogar a ideia de que era a Trindade que estava ali. Santo, Santo, Santo. Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito. Poderia ser. Mas será que era realmente isso? É interessante porque, e os irmãos, mantenham as vossas Bíblias aí, mas rapidamente em João capítulo 12, um dos apóstolos de Jesus refere este momento nestes termos. João capítulo 12, versículo 41. E se os irmãos quiserem, começa lá no versículo 38, quando diz, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, este aponta exatamente para Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação. Depois do verso 39 de João capítulo 12 diz, por isso não podiam crer porque, como disse ainda Isaías, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração e se convertam e eu os cure. E aqui uma referência direta a quê? Isaías capítulo 6, que nós lemos há pouco e mais adiante voltaremos. E no verso 41 diz, estas coisas disse Isaías, porquê? Porque viu a sua glória e dele falou. Então Isaías viu a glória de quem? De Deus, na pessoa de quem? Do Filho. E por isso mesmo, e voltando lá a Isaías capítulo 6, ele diz, eu vi o Senhor. Querendo ou podendo assumir que era Jesus, sentado no trono. Ainda que isso teologicamente também levanta aqui uma questão, é que quem é que estaria sentado no trono, Deus Pai ou o Filho? Mas vamos considerar, é o Senhor, Jesus. Assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Visão deslumbrante, não é? Mas depois ainda é mais sério. Depois ainda é mais impressionante. Depois ainda mexe mais. Porque ao lermos o verso 2 diz, ao seu redor havia serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto e com 2 cobria os pés e com 2 voava e clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E agora verso 4.
e as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Eu não sei, meus irmãos, se é por causa disso que em algumas igrejas, em alguns lugares onde fazem culto, às vezes que não são mais do que teatros ou cinemas, seja aquilo que for, que procuram fazer assim umas luzes muito impressionantes e lançar assim uma fumarada do púlpito e do lugar e as pessoas sentirem assim um ambiente todo especial. Será uma tentativa de repetição de Isaías 6? Não sei, pouco me importa, porque eu por aí não vou. O importante é isto. De facto, Isaías chega àquele lugar e é impressionado com esta presença de Deus, manifesta desta maneira, através daquela ordem que como que vem do céu até à terra. E também, aquilo que estava a acontecer naquele lugar. Mas nós vamos olhar aqui para estes outros personagens. Os serafins. Quem são os serafins? Os serafins são uma classe elevada de anjos. Podemos dizer a par de uma outra classe que são os querubins. E que raramente aparecem nas Escrituras porque são de facto muito especiais. É curioso porque serafins, esta é a única passagem onde eles aparecem. Em algumas outras aparecem querubins, arcanjos, inclusive o arcanjo Miguel. E aparece então uma quantidade infinita de anjos, sendo esses anjos ministradores de Deus para aqueles que hão de herdar a salvação. Mas os serafins então estão aqui. Estão aqui para fazer aquilo que nós iremos fazer um dia. Quando chegarmos à presença de Deus, alguns têm perguntado, mas eu vou estar uma eternidade com Deus a fazer o quê? Eu que sou pessoa, homem, mulher, jovem, que não consigo estar parado, quando eu chegar lá acima à presença de Deus, numa eternidade, o que é que eu vou fazer? Olha, uma das coisas que nós vamos fazer é louvar ao Senhor. Uma outra também é saber aquilo que hoje não sabemos. É perceber aquilo que não conseguimos entender. Vai ser tão maravilhoso estar na presença do Senhor. E, meus irmãos, uma das coisas também que vai acontecer lá em cima é que não temos nem internet, nem telemóvel, nem relógio. Vamos ter coisas muito melhores. O que é que estes serafins faziam? Eles louvavam o Senhor. Como eu gostaria de estar lá com eles para aprender. Eu sei que um dia, quando chegar à presença do Senhor, eu vou cantar afinado. Já agora, não esqueçam, o ensaio de logo à tarde, às 18h30, para o culto especial de aniversário daqui a 3 semanas. Mas quando nós chegarmos lá, vamos cantar afinadinhos. Mas estes anjos, estes serafins, cantavam e cantavam numa forma antifonal. Uns cantavam santo, santo, santo. É o Senhor dos Exércitos. E outros respondiam, a terra toda está cheia da sua glória. E meus irmãos, quando Deus vem à terra, esta terra enche-se da glória dos senhores. E o povo do Senhor canta e louva. E quando nós estivermos todos lá em cima da presença do Senhor, ainda vai ser mais maravilhoso. Porque nós vamos ter um regente, com certeza, a dirigir-nos a cantar e louvar-nos o Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Aqui, quando nós cantamos, quando nós ensaiamos, quando nós participamos, é apenas um ensaio daquilo que vai acontecer lá no céu. Coisa maravilhosa. Estes anjos cantavam glória ao Senhor. E, meus irmãos, a glória do Senhor encheu aquele lugar, encheu aquele templo de uma forma tão extraordinária. Em quarto lugar, nós encontramos aqui que depois disto ter acontecido, Isaías, que teve esta visão deslumbrante, teve este sentimento tremendo, em que ele como que foi transportado para uma situação toda especial, no templo onde ele tinha ido tantas vezes, voltou à realidade. Isaías, como que olha agora para si, diante desta condição, diante de todo este momento tão grandioso, tão maravilhoso de santidade, de louvor, Isaías volta à realidade.
E nós voltamos também à realidade cada vez que entramos neste lugar, cada vez que chegamos a este tempo em que estamos na presença do Senhor, em que sentimos que Deus está aqui. E está aqui como? Na sua santidade. Deus está aqui. E esse Deus que está aqui é o mesmo Deus de Isaías, o Deus que é santo, santo, santo. E diante deste Deus que é santo, 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 como é que nós nos sentimos? Nós, cada um de nós que está aqui. Sentimos-nos como Isaías? Ele disse, ai de mim. Ai de mim. Isaías sentiu-se apavorado diante desta santidade e desta grandiosidade, desta majestade de Deus. Ai de mim. E ai de mim porquê? Porque eu estou perdido. Isaías, diante da santidade de Deus, diante desta grandiosidade, sente-se tão pequenino. E de facto, meus irmãos, nenhum de nós se deve sentir grande diante de Deus. Aquele que se quiser exaltar-se será humilhado, disse o Senhor Jesus. Diante de Deus nós sentimos tão pequeninos. E tão pequeninos porquê? Por causa das nossas imperfeições. Isaías sentiu isso. E reparem aquilo que ele faz quando tem, digamos, este sentido da realidade que está diante deste Deus que é santo, santo, santo. Ele tem um momento de confissão. E meus irmãos, nós que estamos a querer clamar a Deus por avivamento, a querer clamar a Deus por uma visitação especial do Espírito do Senhor à nossa igreja, a cada um de nós, temos aqui 3 elementos fundamentais na nossa resposta. E o primeiro é este que Isaías está a dar: confissão. Ai de mim. Isaías olhou para dentro de si, como que tendo-se visto ao espelho, e diz: este sou eu. E este que sou eu está perdido. Este que sou eu não aguenta estar na presença de um Deus que é santo, santo, santo. Então Isaías confessou: ai de mim, que sou o quê? Homem de lábios impuros. E nós somos homens de lábios impuros, mulheres de lábios impuros, homens de coração impuro, de coração manchado, mulheres de coração manchado, jovens. Qual é a nossa condição? Como é que nós nos sentimos? Se nós nos compararmos uns com os outros, somos o máximo. Ninguém é melhor do que nós. Ninguém nos supera. Não é? Isso é o nosso eu a falar. Mas quando nós nos comparamos, e é com Ele que temos de comparar, com Deus, com este Deus que é santo, 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 então temos que ser honestos. E honestos como Isaías foi: ai de mim que estou perdido, ai de mim que sou homem, que sou mulher, que sou jovem, de lábios impuros. O primeiro passo para avivamento é a confissão. É o reconhecimento de quem nós somos e como estamos. Mas pela graça de Deus não ficamos nesse primeiro passo. Pela graça de Deus, Isaías foi levado a dar um passo seguinte, e esse passo é o passo da justificação. E como é que a justificação do seu pecado, da sua condição aconteceu? Através de um daqueles personagens, um anjo serafim. E o que é que esse anjo serafim fez? Foi lá ao braseiro, pegou numa brasa, um pedaço que estava ali bem quente, a queimar-se, e vem e traz e chega junto de Isaías e toca-lhe onde? Na boca. E desse modo queimou a impureza. Poderia até ir um pouco mais dentro ou um pouco mais abaixo e chegar ao coração. Mas o significado estava todo lá. Queimar a impureza dos lábios. E muitas vezes, meus irmãos,
aquilo que é o nosso pecado, que são os nossos erros, é aquilo que sai pela nossa boca. É aquilo que nós dizemos. Tiago deixou isso muito claro. Que a nossa língua, às vezes, é possuída de peçonha mortal. Que tanto abençoa Deus e os irmãos, como os amaldiçoa também. Mas Tiago também diz que a boca mais não faz, que é despejar aquilo que está na fonte. E o que é que está na fonte? Onde é que é a fonte? É o coração. Por isso mesmo também, e nós no início do ano fizemos aqui uma série de pregações sobre vamos subir ao monte. E como encontramos lá no livro de Salmos que quem é que subirá ao monte? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Podemos dizer até, aquele que também é limpo de lábios. Simbolicamente, aqui, a justificação do erro de Isaías foi através desta brasa que queimou o seu pecado. E meus irmãos, para nós experimentarmos avivamento, precisamos para já destas duas coisas. Primeira, qual? Confissão. Confessarmos. Ai de mim, eu sou assim. Mas porque eu sou assim. E este ser assim diante da santidade de Deus não pode continuar porque Ele me quer mudar, porque Ele me quer transformar. Então, eu não consigo fazer mais se não confessar. Mas colocar-me nas mãos do Senhor e deixar que Ele use, seja um serafim, seja um anjo, seja um pregador, seja a sua palavra, seja o próprio Espírito Santo a tocar nos nossos lábios e a purificar-nos. E ao purificar-nos, está a justificar-nos. Aquilo que o serafim disse foi assim. Verso 6. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. A iniquidade de Isaías. Ele que era um profeta de Deus, ele que tinha ido ao templo tantas vezes, naquela altura, a sua iniquidade foi tirada. E quando o anjo está a dizer isto, está a dizer, porque tu reconheceste o teu pecado, porque tu confessaste, agora estás justificado por causa desta intervenção especial. E meus irmãos, quando Deus intervém na nossa vida, quando nós confessamos, quando nós nos abrimos, quando nós nos derramamos diante do Senhor, Ele vem e justifica-nos. Ele vem e tira esse pecado. E agora notem, meus irmãos, há aqui uma outra coisa relacionada com isto, que é a santificação. Começou para Isaías quando diz: e perdoado foi o teu pecado. Perdoado foi o teu pecado. Confissão, justificação, santificação. E a santificação começou ali naquele momento, porque Isaías, que tinha ouvido: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a sua glória enche toda a terra. Isaías, que estava diante de um Deus que é santo, está agora também ele santificado. O seu pecado fora perdoado. Isaías não estava mais. Isaías ia sair daquele templo de forma diferente de como entrou. E eu oro para cada um de vós, para que eu saia deste templo de uma forma diferente do que aquela que entramos. Quando nós entramos por aquela porta, descemos aquelas escadas, sentámos no lugar, nós estávamos de uma maneira. Deixemos que o Espírito do Senhor nos toque, que Ele pegue em alguma brasa do altar, que toque nos nossos lábios, que toque no nosso coração, que toque na nossa mente e que mude, que transforme aquilo que Ele precisa transformar, para que nós saiamos deste lugar santificados.
Porquê? Porque estivemos no templo da primeira Igreja Batista de Matosinhos? Sim, mas não principalmente por isso. Porque no templo da primeira Igreja Batista de Matosinhos, nós nos encontramos com quem? Com o Senhor. E o seu Espírito tocou. E com uma brasa do altar de Deus, queimou o nosso pecado. Nos limpou, nos perdoou e nos fez santos diante de Deus. E é nessa condição, desse modo, que nós, meus irmãos, precisamos sair daqui e andarmos assim durante toda a semana e quando voltarmos no próximo domingo, virmos com este mesmo Espírito, com este mesmo propósito e deixar que o Espírito do Senhor toque nas nossas vidas. Dia a dia, cada momento. E, meus irmãos, o avivamento vai acontecer. Apesar de nós. Mas por causa de nós, o avivamento vai acontecer. Não importa a condição em que nós estejamos, mas quando nós fazemos exatamente isso, este ato de confissão, deixamos que o Espírito do Senhor trabalhe na nossa vida e Ele faz coisas extraordinárias. Aquele foi um dia memorável para Isaías. Hoje, este vai ser um dia memorável para cada um de nós. Amém? Mas não ficou por aqui. Isaías é certo que voltou à realidade, mas ele agora vai ser desafiado. Ele vai ser desafiado para uma comissão. E a comissão, meus irmãos, está a partir do verso 8. Isaías agora estava limpo, Isaías estava santificado, e Isaías agora continua a ser confrontado com a realidade que está à sua volta. Primeiramente com a realidade de si mesmo, diante de Deus, mas agora a realidade à sua volta. E que realidade era essa? De um povo que se tinha afastado do Senhor, de um povo que se tinha firmado e tão agradecido estava com a prosperidade, com a segurança que vivia no seu país, que se esqueceu de Deus e das coisas de Deus. De um povo que precisava de voltar para o Senhor, de um povo que precisava também de ir ao templo, de ir às sinagogas para procurar estar com os senhores. Não de uma forma ritual, mas de coração, buscando ao Senhor. No verso 8, Isaías ouve este desafio. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem irá por nós? Então disse eu: eis-me a mim, ou eis-me aqui, envia o outro profeta. Será que nós dizemos assim? Senhor, eis-me aqui, envia aqui este que está ao meu lado. Senhor, eis-me aqui, envia o pastor. Senhor, eis-me aqui, envia os diáconos. Senhor, eis-me aqui, envia outros. Essa não foi a resposta de Isaías. Não podia ser a resposta de Isaías, porque era um Isaías transformado, um Isaías renovado, um Isaías avivado. Qual é a resposta? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas mal sabia Isaías daquilo que eu esperava. Ele fez, com certeza, uma afirmação pujante, uma afirmação de grande confiança, uma afirmação de entrega. Mas Isaías não sabia aquilo que esperava. Reparem aquilo que vem a seguir. No verso 9 em diante diz: disse pois ele, vai e diz a este povo. E agora vejam, ouvis de facto e não entendeis. E vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e entenda com o coração e se converta e seja sarado. Meus irmãos, se eu estivesse ali, eu iria pensar: aonde eu estou metido? Aonde eu estou metido? Aquilo que o Senhor está a dizer é: Isaías, vai a este povo, prega o Evangelho, prega a palavra de Deus, afirma aquilo que são os ensinamentos do Senhor, mas não esperes conversões. Não esperes mudanças, porque isso não vai acontecer. Pelo contrário, o povo vai ouvir, mas não vai querer ligar. O povo vai ouvir, mas não vai entender. O povo vai ouvir, mas vai desprezar. E meus irmãos, aí quando eu cheguei a este ponto, eu pensei, sabem o quê?
eu e os meus irmãos, falamos aos nossos familiares de Jesus, falamos aos nossos amigos, falamos aos nossos vizinhos, e o que é que acontece? Qual é a resposta? Isso não é para mim. Isso é para ti, tu que és religioso, tu que vais à igreja. Eu cá tenho a minha fé, eu cá levo a minha vida. E o seu coração vai continuar endurecido. É verdade? É. Isso significa então o quê? O melhor é desistir, o melhor é não falar, o melhor é não partilhar o Evangelho, porque eles não vão ouvir. Os irmãos lembram-se quando Deus chamou Moisés e o enviou a Faraó. E enviou a Faraó quantas vezes? 1, 2, 3, até à 10ª. E Deus mandou vir pragas, Deus fez coisas extraordinárias. Faraó estremeceu, mas diz lá a Escritura também que o seu coração se endureceu. Mas ao final da 10ª praga, o coração de Faraó já não endureceu mais, porque lhe tocou diretamente na família. Mas irmãos, nós não sabemos como é que Deus vai agir. Com quem? Com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus genros, com os seus netos, com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus colegas de trabalho. Nós não sabemos como vai agir. Mas uma coisa sabemos e devemos ter sempre presente. Nós somos instrumentos para chegar com a palavra de Deus até eles. E Isaías perguntou: Senhor, até quando? E nós perguntamos: meu Senhor, até quando eu vou continuar a testemunhar à minha vizinha? Até quando eu vou continuar a testemunhar ao meu marido? Até quando eu vou continuar a testemunhar ao meu genro, à minha nora, aos meus amigos? Até quando? Eu falo e eles endurecem o seu coração. Eles falam e eu falo e eles se troçam de mim. Eu falo e eles viram as costas. Pensam que eu estou louco. Até quando, senhores? E qual foi a resposta de Deus a Isaías? Até que todos eles sejam tocados. E nós sabemos aquilo que aconteceu. Isaías mais tarde vai ter essa mensagem que é o quê? Este povo será enviado para onde? Para a Babilónia, para o cativeiro. E lá ficarão durante quanto tempo? 70 dias, 70 anos. E haverá apenas uma pequena semente, um pequeno remanescente que voltará. E esses serão abençoados. Os irmãos, nós não sabemos. Os irmãos não sabem. Eu não sei. Quantos a quem nós vamos falando dia a dia, semana a semana de Jesus, vão aceitar o Senhor Jesus? Gostaria só que pensassem nisto. Os que estão aqui, quando a primeira pessoa vos falou de Jesus, vocês aceitaram logo de seguida? Foi fácil? Falaram de Jesus. Eu estava mesmo à espera dessa palavra. Que bom, que maravilhoso. Eu quero ir à igreja. Eu quero converter-me. Eu quero ser batizado. Eu quero servir ao Senhor. Foi assim? Não. Certamente não foi assim com nenhum de nós. E eu pergunto, vai ser assim com os outros? A quem nós falamos de Jesus? Eu direi, certamente não. Certamente não. Mas isso em nada nos fará desistir. Isso em nada nos fará parar. Isso em nada nos impedirá de continuarmos a falar de Jesus aos outros. De continuarmos a orar por eles. Eu creio, meus irmãos, que quando nós chegarmos e estivermos no céu, naquele esplendor da glória do Senhor, se vai lá estar o seu marido ou a sua esposa, o seu filho ou a sua filha ou os seus netos, Deus sabe. Eu sei que vocês desejam, eu desejo que eles estejam lá também.
Mas aquilo que vai determinar que eles estejam lá em cima vai ser aquilo que fizeram com Cristo aqui, até o último dia da sua vida. O que é que você está a fazer com esta chamada, com esta comissão dos senhores? A quem enviarei? Você diz, eis-me aqui? Diz? Você diz isso? Alguém diz, eis-me aqui? Não vamos a lado nenhum, pois não. Mas eu sei que lá no seu coração você está a dizer isso mesmo. Eis-me aqui, senhores. Envia-me a mim, ao meu marido, à minha esposa, ao meu filho, à minha nora, ao meu genro, aos meus vizinhos, aos meus colegas. Nós somos enviados a eles. E o Senhor vai fazer grandes coisas se nós fizermos a nossa parte. Porque nós somos apenas instrumentos de Deus para levar essa mensagem. Quem convence, quem converte é o Espírito Santo. Vamos colocar-nos nas mãos dele. Deixar que realmente o Senhor nos renove e nos use. E não percamos em tempo algum a esperança de continuarmos a orar por aqueles que não são crentes. Porque um dia Deus vai tocar nas suas vidas. Amém? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Sejamos fiéis. Assumindo exatamente isto, como sendo alguma coisa que é de vida ou de morte. De procurarmos por todos os meios que os nossos queridos, os amigos, aqueles com quem nós nos relacionamos, ouçam a palavra de Deus, como diz lá a Escritura de Paulo, a tempo e fora de tempo, para que eles também se convertam e aceitem o Senhor Jesus.